amores, sejam bem-vindos na nossa live de quarta-feira. Antes de eu começar aqui, eu quero pedir para vocês aí uma desculpa, porque quarta passada eu não consegui fazer, estava num schedule louco na minha semana e provavelmente semana que vem eu não sei se eu vou estar aqui. Oremos, meus amigos, oremos, porque eu quero estar, mas vou fazer um esforço muito grande? Claro que não. Tô brincando, gente, é porque eu tô com a minha agenda toda mudada, não tô nem conseguindo fazer ao vivo as nossas aulas do canal, estão sendo todas gravadas. Mas enfim, vamos para o que nos interessa, porque hoje o tema, eu não sei se é um tapa na cara, se é um soco no estômago, se é 3 facadas na tua testa, que eu já não sei mais o grau da desgraça que é o que a gente vai falar aqui. Mas tem que ser falado, não é mesmo? Já que a gente está aqui para tentar o caminho do autoconhecimento, para se iluminar, para que nasça uma luz, nem que seja aquela luz de Natal aqui na nossa mente. Então, vamos colocar aqui, vamos explicar todo o processo do que eu venho falando para vocês ao longo de muitos vídeos e muitas lives aí, que se chama ganho secundário. Então, antes de eu explicar o que é um ganho secundário, a gente já sabe o que significa um ganho, né? Quando você ganha ali alguma coisa porque você está sendo ou fazendo ou, enfim, tá ganhando alguma coisa com um tipo de comportamento. E o que eu mais vejo no set terapêutico, e quando eu falo assim, o que eu mais vejo chega a ser absurdo, né? A quantidade do que a gente vê, são as pessoas que entram para um processo terapêutico, ou entram no caminho do autoconhecimento, ou entram, ou querem fazer individuação, iluminação, chama lá do que você quiser esse processo, tá? E na hora em que elas começam a enfrentar a verdade e o peso que uma mudança, e essa mudança, gente, é o resgate da tua essência, ela vai gerar na tua vida, as pessoas elas andam para trás. Elas andam para trás, o que eu já vi de gente que para no meio do processo é muito grande. E por quê? Então eu vou explicar para vocês hoje, né, vamos dizer assim, né, os dois lados da moeda para a gente poder entender. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando a gente nasce, sempre que eu já falei pra vocês isso aqui. Tem uma frasezinha que eu gosto dessa frase, não gosto. Quem criou essa frase? Fui eu mesma. Depois de estudar as milhões de coisas da vida, que é assim, amor, nasceu, fudeu. Nasceu, fudeu, ponto. Então vou explicar pra você o porquê que nasceu, fudeu. Quando tu nasce, você tá lá com a tua essência. Na verdade, a sua consciência, ela é um produto do teu inconsciente. A sua consciência, ela vai nascendo. Ninguém nasce conscientemente. Você vai formando a sua consciência. E esse processo de formação da consciência, ele é feito, né? A nossa consciência, que é o centro da nossa consciência, que é o nosso ego, ele começa a ser formado mais ou menos com os nossos 4 anos de idade. Mais ou menos porque tem gente que ainda não formou até hoje, não é verdade? Tem gente que você não sabe se tá, que reino que tá habitando. Se é um animal ou se é uma pessoa, né? Ou se é um ET também, que a gente pode acreditar nessas coisas. Mas enfim. Então, quando a gente vai formando essa noção de eu, o que vai acontecendo? A gente vai fazendo isso, a gente vai se identificando de uma forma pessoal e não de uma forma individual com aquilo que está sendo colocado pra gente na cultura, na sociedade, na educação, nas crenças, nos valores. Eu já expliquei isso aqui pra vocês. Jung, quando ele começou a estudar o processo de civilização, de consciência, de formação, né, da personalidade, ele passava muito mais tempo, inclusive, viajando para pesquisar isso do que atendendo os próprios pacientes dele. E ele passou durante muito tempo na África, nas tribos primitivas, para poder resgatar esse processo desde o começo. É aquela historinha que eu já falei aqui para vocês, que eu vou dar repetida. Por quê? Porque é bom dar uma fixada, não é mesmo? Se você já ouviu essa história, essa é a hora que você vai pegar uma pipoca, vai tomar um café, entendeu? Mas deixa aqui ligado, porque a gente vai chegar na parte boa. Mas se você não ouviu, então lembra aí que é a história do xamã. Quando Jung chegou na tribo para entender como que aquilo era formado, ele percebeu que numa tribo existiam 2 pessoas importantes. Um era o pajé. O que o pajé fazia? O pajé é uma governanta com nome chique, né? O que é governanta? Ele vai ver se todo mundo tá comendo, se nego tá brigado, se tem, né, sei lá, gente, se tem tem comida para todo mundo. E o que o xamã vai fazer? O xamã, ele vai ser aquele que vai ser responsável por responder a pergunta mais importante da nossa vida, que é: quem somos nós?
o que a gente está fazendo aqui e como é que se vive. Só que quando o xamã faz isso, que ele se retira da tribo para responder isso, ele entra em contato com ele, com a natureza dele, com a essência dele, com as crenças dele. Crenças não, né? Porque, enfim, ele entra em contato com o eu dele. E quando ele volta, como ele é investido de autoridade moral por todas as pessoas que estão na tribo, imediatamente ele vira lei. Então, o que acontece quando o xamã vira a lei? As pessoas passam a querer se encaixar naquele padrão, porque aquele padrão tem autoridade moral. Significa que alguém que já passou por isso, que se estudou, que se perguntou, que viveu uma situação na vida e perguntou a si mesmo: como é que eu resolvo isso? Como é que isso reflete na minha vida, na minha essência? E ele respondeu. A partir do momento que ele respondeu, ele virou lei. Aí acontece um pequeno probleminha que é da manada, que no caso é a gente aqui que não é xamã. Não sei se você é xamã, né? Tá no caminho. Mas se a gente não é xamã da tribo, amor, a gente é obrigada a entrar naquilo. E aquilo é o que vai formar a nossa cultura, a nossa educação, as nossas crenças e valores, a nossa sociedade, a nossa religião, a maneira que a gente entende o mundo, o que a gente acha que é certo e errado. Só que a gente esquece um pequeno detalhe. Dentro de você, que é onde está lá no seu inconsciente, a gente tem o que a gente chama de self. Self é a sua natureza humana, é a totalidade da tua natureza humana. O que é a totalidade da tua natureza humana? Criatura, pensa em tudo que um ser humano pode fazer. De bom, de ruim, de cagada, de acerto, tudo que ele pode sentir, tudo que ele pode criar, todas as funções que ele tem. Tudo isso você tem dentro de você. Eu também tenho dentro de mim e todos os seres humanos têm dentro de si. Só que a gente tem que dar a nossa cara para isso que é coletivo. E aí vem o autoconhecimento, de você saber aquilo que te agrada, aquilo que você gosta, aquilo que funciona pra você, aquilo que não funciona, de você aprender a se valorizar, de você aprender também a ser valorizado, de você poder selecionar grupos. Alguém já viu aqui leão andando com zebra? Não. Mas a gente, quando não tem noção da gente, a gente é o leão andando com zebra, que é a desgraça. E a gente vai fazendo isso, porque no começo da nossa formação de eu, do nosso ego, a gente vai se identificando coletivamente, né? Pessoalmente, com essas coisas que estão no coletivo. E aí começa a nossa desgraça, porque aí você vai se afastando da sua essência, tá? Pra você poder entrar numa caixinha, pra você poder ser normal, pra você poder ser aceito, pra você poder ser amado, pra você poder ser valorizado, não por quem você é, pelo que você faz. Então a gente chama essa primeira fase da formação da consciência de uma pessoa, da noção de eu, de formação da persona. É a maneira que ela vai lidar com os conteúdos internos e lidando aqui com o mundo externo. E essa persona, gente, ela é criada em cima do medo da perda. Ela é criada em cima do medo da perda. Do medo da perda, Cristiane? A gente tem medo de perder o quê? Imagina você, uma criança, imagina não que tu já passou por isso. Uma criança nasceu e aí a tua própria mãe, que é aquele ser que supostamente, porque isso acontece? Não acontece, mas supostamente deveria te amar incondicionalmente, aceitar quem você é, sabe? Respeitar a sua natureza, começa a falar assim pra você desde pequeno: nossa, como você é assim. Nossa, como você é assado. Ai, não faz isso. Ai, se você fizer isso, ninguém vai gostar de você. Ai, por isso. E a gente começa a ficar fragmentado dentro da nossa totalidade. A gente começa a se identificar com essas coisas, a pegar esses rótulos que são colocados na gente, e aí a gente faz um movimento de criar uma persona que possa se adaptar a essa quantidade imensa de julgamento, a essas pessoas que não pensam, porque o problema da nossa humanidade, meus amores, é que a gente tem um cérebro, mas a gente não usa. A gente não usa para questionar padrões, a gente não usa para questionar verdades absolutas, a gente não usa. A gente às vezes diz que uma coisa faz bem ou uma coisa é certa porque todo mundo diz ou porque é assim e sempre foi assim. E aí começa o nosso problema. Porque quando você cria a sua persona, e a primeira reação, né, relação de perda que a gente tem é na família, para você não perder o amor dos seus pais.
para você poder ser aceito, para você poder ser gostado. E aí você deixa de ser quem você é para poder criar aquela persona para receber esse tipo de ganho secundário. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você, quando era pequeno, você era um pouco franzino? Era. Um pouco magrelo? Era. Era um pouco fraquinho? Era. Tomava uns pescotapa na escola dos amigos? Tomava. E aí você, de tanto chegar em casa e ouvir, né? E ouvir, por exemplo, mas você é fraco, mas você é isso, mas você é aquilo, virou saco de pancada. Talvez você se identifique com uma fraqueza. E essa pessoa, muitas vezes, pode desenvolver, por exemplo, a persona da vítima. Ai, que é uma desgraça quando você tem uma pessoa dessa do seu lado. Porque a pessoa que é vítima, ela faz algumas coisas do tipo... Primeiro, ela nunca é culpada de nada. Sempre é alguma desgraça que aconteceu na vida dela. A culpa sempre é de um terceiro, do outro. Ela não consegue ser responsável pelas suas próprias ações. A segunda coisa que vai acontecer com ela é... ela vai estar sempre se sentindo, necessitando de ajuda, necessitando de suporte, ela vai criar relações de dependência. E a outra coisa que ela vai fazer, ela vai estar sempre querendo, né, a atenção. Porque uma pessoa que é vítima, para ela poder ser legitimada e aceita, ela precisa não ter a culpa e ela precisa ter uma desgraça acontecendo na vida dela. Então são aquelas pessoas que adoram ficar doentes, sabe? Que, tudo é uma desgraça, tudo é isso. Passam a vida reclamando. Só que elas não querem mudar. Porque se elas mudarem, elas vão deixar de ganhar a atenção que elas ganham. Porque quando você é doente, quando você é fraquinho, quando você é dependente do outro, você tem, o que você tem? Você tem atenção, você tem uma valorização que vem de fora pra dentro, você é o café com leite na brincadeira. E é muito legal você ser essa pessoa, porque você obtém uma segurança falsa, que vem de fora pra dentro, as suas relações são todas falsas, mas você tem um ganho secundário disso. Então vou dar um exemplo aqui simples para vocês. Uma vez eu recebi uma pessoa no consultório que falou assim: a minha mãe é a pessoa mais desgraçada que eu conheço na minha vida. Por que tua mãe é uma pessoa mais desgraçada? Porque desde que eu nasci, a minha mãe vive falando assim pra mim: porque vocês vão me matar, eu vou morrer numa cadeira de rodas, eu vou morrer sem poder andar, sem poder fazer as coisas pra vocês. Pois quando essa minha paciente chegou no consultório, a mãe dela não estava na cadeira de roda, a mãe dela estava entravada na cama já, não conseguia mais nem andar. E quando ela me contou aquilo, que ela falou: eu acho minha mãe tem essa vida desgraçada, seja lá o quê, eu olhei pra ela e falei: olha, você me desculpa, mas a tua mãe é a pessoa mais successful que eu conheço em toda a minha vida. Porque uma pessoa que passou a vida querendo, porque isso é um querer, morrer numa cadeira de roda, conseguiu ficar entrevada na cama, que ela é fenomenal, essa mulher. E aí a paciente não entendeu. Não, mas ela reclama. Ela reclama, mas ela não quer mudar. Deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Quando o casamento dela tava ruim, porque o marido dela não valorizava ela, porque ela também não se valorizava, o que ela fez? Nada. Quando ela foi, agredida verbalmente pelos filhos, ou quando aconteceu isso, o que ela fez? Nada. Ou seja, a dor bate na nossa porta milhões de vezes. Só que se a gente tem um ganho secundário ao ter algum tipo de comportamento, a gente tem uma resistência em mudar. É o que a gente chama de fuga psicológica. Você vai dar todas as desculpas do planeta Terra para não mudar, para não transformar a sua vida, para você continuar na mesma, tendo as mesmas atitudes, mesmo que sua vida seja uma desgraça. Porque é uma necessidade do ser humano a aceitação. Só que não é a aceitação de fora para dentro, é a autoaceitação, é a autovalorização. E quando você começa a fazer o seu trabalho terapêutico, que a gente chega nesse ponto e a pessoa descobre que ela, sendo a coitada ou o bravo, ou ela sendo aquela pessoa dura, ou aquela pessoa que finge que não tem emoção, ou aquela pessoa que só trabalha e não liga pra nada, ou aquela pessoa, muito pelo contrário, né, que quer tudo, mas sempre tem um problema acontecendo. Enfim, quando ela descobre que ela ganha alguma coisa fazendo isso,
De duas, uma, ou ela mata a terapeuta, né? Porque ela dá vontade de dar uma facada na pessoa, ou ela vai dar mais 9.300 desculpas para que ela não mude. Por quê? Porque quando você começar a fazer autoconhecimento e descobrir que você não tem que ser um poodle adestrados, porque agrada as pessoas, que você não tem que entrar na caixa da normalidade, mas na caixa da autenticidade. E autenticidade é ser único, é ser diferente. Bota uma coisa na tua cabeça. Aquilo que faz você ter, né? A criatividade é o diferente, né? A beleza é o diferente, inteligência é a diferença. É você sair da caixa, não é você tá na caixa, é você pensar outside the box, né? Você ter um questionamento, é você questionar, é você perguntar, é você começar a ser crítico e se criticar acerca de tudo aquilo que você sente, de tudo aquilo que você pensa, será que esse sentimento é meu mesmo? Ou será que eu aprendi a ser assim? Olha pra tua vida. Toda vez que eu passo por uma situação, que eu me sinto assim, que eu reajo assim, o que acontece? Eu me sinto bem? Eu tenho felicidade? Eu me sinto realizado? Não. Então por que eu não mudo? Aí a gente tem que ir lá caçar, esse é o processo terapêutico, a gente vai mergulhando para ver o ganho que está por trás. E às vezes esse ganho, e na maioria sumária, o ganho é esse, é a aceitação dos pais. Mesmo que você odeie o seu pai e odeie a sua mãe. Porque quando você nasce, pai e mãe, eles simbolizam, porque o nosso self, gente, essa totalidade que eu falei para vocês, que a gente tem que realizar, colocar para fora, ele é feito de uma energia feminina e masculina, tá? E essa energia feminina e masculina simboliza o todo. Você projeta essa energia em pai e mãe. Ai, Cristiane, sou órfão. Querido, você vai ser cuidado por um lobo da selva, por um cachorro do mato, por uma bananeira, por qualquer coisa. Você vai projetar ali. E aquela projeção vai gerar duas figuras de caráter luminoso na sua psique, divinos. O que é uma coisa com caráter divino? É uma coisa que você não pode ir contra. É uma coisa que você não pode questionar. Por isso que as pessoas às vezes não questionam. Quer ver um exemplo que as pessoas não questionam? Família. Todo mundo acha lindo, por mais que metam pau. A família Doriana não existe, a família Doriana não é, mas todo mundo via a forra da família Doriana. Sabe por quê? E o mais engraçado é que quando você vai fazer uma análise das pessoas que se individualizaram, ninguém manteve muito laço com a família. Se você olhar para a natureza, isso é uma frase de Einstein que eu amo muito, que ele fala assim: você quer entender o mundo, você quer achar uma resposta para você, olha para a natureza. Na natureza, o cachorro fura um fogo do cachorro, tiveram cachorrinhos. Dá 6 meses, essa galera vai embora, amor. Ninguém fica ali, porque você acha o seu bando. Porque você faz parte da tua família consanguínea, mas você não é a sua família consanguínea. Você é você. Só que pra gente poder sair disso e pensar que família é uma escolha e não só uma questão biológica, é você sair completamente da caixa. É você conseguir perceber que você pode manter uma relação respeitosa, mas aí você manter uma relação onde você não é aceito, onde você não é valorizado, onde ninguém te respeita, onde você com 40 anos na cara, tua mãe acha que ela pode te ligar e dizer o que ela pensa da tua vida, ou o teu pai sem ser questionado, sem ser perguntado, aí você tá na persona, tá querendo atender. E a gente vai perceber esse comportamento de diversas maneiras. Às vezes, não é nem mais pai e mãe, já é uma religião, já é uma filosofia, já é uma ciência, já é um grupo. E aí você começa a perceber que você vai tendo um ganho de se manter certo, de se manter normal, de se manter aceito, de se manter dentro da massa. E aí, quais são as consequências que você tem por esse ganho secundário, que é um ganho secundário extremamente fraudulento. Por que fraudulento? Porque você não está tendo uma vida feliz, sua vida está altamente medíocre, porque você se coloca em segundo plano, o primeiro plano é o outro, é a aceitação. Segunda coisa que vai acontecer, o inconsciente não vai deixar você ter uma vida achando que você vai sentar no pudim e que vir aqui com passaporte de turista. Ele vai acabar com a tua vida. Ele vai constelar milhões de situações aqui. E você vai fazer o que se você mantém o seu ganho secundário? Arrumar uma distração.
Então, ai, meu casamento não tá bom. Compra um cachorro, viaja, né? Mas terapia não. Vai num psiquiatra, toma 39 mil remédios para ver se você fica anestesiado. Então, assim, a gente vai criando distrações. Ah, vai fazer uma festa. Ah, não tá bom o casamento. Você separa, arruma outro. Mas ninguém para falar, peraí. Deixa eu me autoconhecer, porque eu tô na minha persona. E aí, enquanto a gente não sai da persona, é somatização física que você vai ter. É uma vida de merda. Desculpa falar assim, porque hoje eu tô trazendo verdades, hoje eu tô um pouco intensa. Então, assim, é uma vida de merda. Porque você vai ter relações de merda com pessoas que não se afinizam com você. Que você é obrigado a respeitar pelo resto da tua vida. Mas gostar, trazer pra tua casa e ser o pulo adestrado daquela pessoa, ser um espelho que reflete aquilo que o outro quer, é só pra quem se odeia no mais alto grau, ou para quem não descobriu ainda que o barato da vida não é ser igual mesmo, é ser diferente. Ter uma pinta fora do lugar, terceiro mamilo, sabe o que você vai ter, entendeu? Mas você vai ter a sua autenticidade. É o seu eu sendo colocado para fora. Só que para você fazer isso, quando você começa a fazer o autoconhecimento, quando essas coisas começam a machucar, essas coisas começam a dar sinais de que você precisa mudar a sua vida, 99% das pessoas não mudam. Elas se dão altas desde a terapia, elas às vezes ficam paradas no processo. Sabe aquele processo platô? Quem malha sabe o que é isso. Que você vai estar malhando, você não ganha um músculo, você não ganha nada, só ganha aqui uma rebarba de bacon, entendeu? Uma boia, porque você come aquela desgraça e você não consegue evoluir. Psique é a mesma coisa. Aí a pessoa para ali e acha que a vida tá maravilhosa. Como se o inconsciente fosse virar pra você e falar assim, vamos dar uma pausa aqui pra fulano dar uma descansada, né? Afinal de contas, todo mundo merece umas férias de si próprio. Pelo amor de Deus. Só que as pessoas fazem isso. E aí elas entram num processo de anestesia, ou elas começam com sonhos onde elas são estupradas, onde elas têm que morrer, são perseguidas, são mortas, onde perde mãe, onde pai morre, porque a gente precisa mudar isso. E aí o que vai acontecendo? Quando a gente começa a fazer o processo e abrir mão desse ganho secundário, a primeira coisa que a gente encontra nesse processo é a solidão. Você vai descobrir que dos 100 amigos que você tem, um presta. Quando não, meio. Ou quando não, tu é obrigado a sair de onde você tá para fazer uma amizade em outro lugar. É assim que funciona. Você vai descobrir que o amor que você recebe dos outros nem sempre é amor. Mas eles amam o que você faz. Eles amam a sua persona. Isso é interesse. Isso não é amor. E isso é outra coisa. E então você vai começar, a primeira coisa que você vai fazer é mudar a sua atitude, ouvir crítica de todo mundo, mas ninguém tem nada a ver com você, mas você fica com medo de ser julgado pelo outro. Mas aí é a hora que eu tenho vontade de aparecer na tua vida para te dar 3 tapas na tua cara. Sabe por quê? Porque você, a única pessoa que tem que prestar conta da tua consciência é você mesmo. Ninguém tá dentro da tua cabeça, amor. Ninguém e culpa, medo e aceitação é um troço que nasce aqui, cresce aqui, resolve aqui. Não resolve aqui fora. Se alguém virar pra você, é a mesma coisa que um leão começar a conversar com um pato. Aí ele vai começar a conversar com um pato e vai falar assim, porra, então, aí ontem eu dei uma corrida ali, ó, abocanhei uma zebra, pô, foi massa, zebra ensanguentada, se debatia na savana. Aí o pato vira pra ele e fala assim, nossa, estou achando o senhor um pouco agressivo, acho que o senhor devia fazer uma meditação, um yoga, uma terapia, uma desgraça qualquer, porque o senhor está muito agressivo. Aí imagina se o leão começa a se questionar, porra, será que eu sou agressivo? Será que eu não deveria caçar zebra? Meu bem, se o leão começa a questionar a sua lealdade, não sei falar, a sua natureza leonina, ele não vai ser um leão, ele vai ser qualquer outra coisa, meia bomba, né? Que como assim meia bomba? Medíocre, não vai ser o que tem que ser, porque ele questiona a sua própria essência. Só que para você criar dentro de você força, para você ter autoridade moral, para você ter autoconfiança, para você ter autoestima, você precisa usar o seu lindo cérebro. Você precisa questionar padrões, questionar seus pais, humanizar pai, humanizar todo mundo. Você precisa um pouco de filosofia na vida, achar um sentido existencial para tudo isso, porque isso ajuda a gente aí tendo segurança dentro de nós de que, pô, é verdade. Se eu tenho que expressar minha individualidade, significa que se eu achar que a Terra é plana, mas eu viver bem achando que a Terra
Terra é plana, tá ótimo. E é assim que vai ser. Mas e se fulano vê que a Terra é redonda e todo mundo pensar que a Terra é redonda, mas eu a única pessoa que pensa que a Terra é plana? Se você tiver com a sua consciência limpa, se funcionar para você, se atribuir um sentido para tua vida, se atribuir um sentido para tudo que te acontece, aonde você possa se manter, se expressando, se realizando, sempre aprendendo, ampliando sua consciência, você que pensa que a Terra é plana e está na teoria errado, porque já viram a Terra de fora e disseram que ela é redonda, você se ilumina, você se individualiza, e o retardado que está ali comendo o pasto, né? Como é que fala? O capim do pasto da sociedade, tá lá igual retardado, achando que tem algum tipo de conhecimento. Conhecimento esse imbecil tem, ele só não tem sabedoria, que é outra coisa. Sabedoria é uma conexão com o seu eu, é um produto da individualização. Por exemplo, eu falo aqui pra vocês, eu uso muita brincadeira, falo de um jeito intenso, isso é minha sabedoria, isso sou eu, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer momento que eu estiver, eu tenho muito isso na minha vida, mas isso sou eu. Mas já fui muito criticada? Já. Ai, Cristiane, porque você fala com muita brincadeira, você fala palavrão, você usa decote, você posta isso, você posta aquilo, como se... Primeiro, como se estivesse ligando pra alguém, né? E a outra coisa, como se você não pudesse ser humano. Você tem que ser. E as pessoas vão te julgar, vão. Bota na tua cabeça, anota na tua agenda. 99% da população, amor, não vai fazer individuação, não pensa e não sabe o que fala. Porque você nunca vai ver uma nação de gente espiritualizada. Ah, uma nação ali, ó, de gente iluminada. Olha só, um país de gente consciente, individualizado. Não tem essa merda. É um aqui, um lá, outro aqui. Então você precisa estar consciente disso. Sabe a história do mito da caverna de Platão? Quando uma pessoa sai da caverna e as outras ficam lá achando que aquela sombra é a vida, e ele conheceu tudo que está aqui fora, quando ele volta, ele não é o mesmo. Ele não só não é o mesmo, como ele vai ter que dar uma segurada no que ele fala, ele vai começar a separar amigos, ele vai se sentindo um pouco solitário, mas não sozinho. Porque quando você se individualiza, você entende que você nunca vai ter alguém na tua vida que vai te compreender 100%, a não ser você mesmo. Por isso você faz o seu trabalho, tenta compreender o próximo, no que você não compreende, não entende, você respeita, e isso não te exime de convivência. Você pode conviver, contanto que tenha respeito. Se não tiver, você pode dar aquele certificado para a pessoa de participação na tua vida provisória, temporário. Obrigado pela sua participação. Aí você põe entre parênteses, escrota, na minha vida, vá com Deus e tomara que o diabo que te carregue e que na outra vida você nasce em Plutão. Se eu te encontrar nessa vida, na próxima, que eu vou lembrar que eu vou te arrancar o teu olho. Pronto, entrega pra ele, tá ótimo. Só que a gente precisa ir trabalhando isso. Camila fez uma pergunta muito legal aqui. Inconsciente coletivo mandando, complexos autônomos. Exatamente. Quando você começa a dar chabu, lembra que eu falei pra vocês da tribo que Jung foi? O que Jung sacou? Quando alguém entra num coletivo sem se individualizar, o que vai acontecer? Os seus complexos autônomos vão começar a sair, você vai começar a ser afetado, tomado por alguma coisa. Tomado pelo que, Cristiano? Por um ódio? Depende, se você tiver alguma coisa de fogo no seu mapa astral, é ódio mesmo, tá, amor? Agora, se você tiver uma água, pode ser uma depressão, pode ser uma tristeza, pode ser tomado por um estado. E quanto tempo é que esse estado fica me tomando até eu resolver abrir mão do meu ganho secundário? Às vezes, uma vida inteira. Trago uma verdade desagradável. A sombra pode te tomar por tempo indeterminado. Se você estiver muito desequilibrado dentro da tua psique, a tua sombra te toma e você pode passar a vida em sombra. Quantas pessoas a gente não conhece que nasceram, fizeram, né, sei lá, choraram lá no hospital, no aniversário de 1 ano já entrou numa depressão que nunca mais saiu. Morreu em depressão, vai reencarnar, vai chegar no nosso lar em depressão, vai encher o saco dos espíritos de luz em depressão e vai voltar pra cá e renascer de novo em depressão. Que é uma desgraça. Por quê? Porque o ganho secundário é muito forte. E a gente tem que estar atento pro que é que eu ganho não mudando. É por isso que nós precisamos da análise, porque o processo terapêutico, ele vai te botando na parede, ele vai fazendo você perceber que eu tenho que mudar. E aí você vai perceber que é melhor mudar
do que não mudar. Só que quando você percebe que é melhor mudar, escreve aí na tua agendinha de autoconhecimento. Vai mudar tudo. Vai mudar amigos, vai mudar a maneira que você se relaciona com a família. Às vezes você pode mudar uma profissão, você pode mudar, você vai mudar a roupa que você se veste, porque tá ligado com a persona. Você vai mudar o seu corpo, você vai mudar a sua maneira de se alimentar. Aliás, para as meninas de plantão aí, para você que quer perder uns quilinhos, todo mundo quer, não é mesmo, gente? Eu sou sempre assim, eu sempre prefiro perder do que ganhar, porque é o que eu posso comer mais. Mas assim, o complexo materno que tá ligado com essa persona, quando você começa a trabalhar isso, aliás, por falar nisso, tem no nosso canal, lá no Pura Magia, a gente já tá dando a aula de complexo materno. Você começa a mudar a sua alimentação. Então você para de ou não comer e ser aquele faqui, né, que vai sentar no prego, ou ser aquela pessoa que tem compulsão alimentar, que começa a comer, que não sabe por que não perde o peso. Normalmente as pessoas não perdem o peso porque elas carregam com ela aquilo que não são dela. Aquele excesso que não é delas. E aí a gente precisa ir fazendo esse tipo de análise para ir quebrando esse ganho secundário. Porque esse ganho secundário é bom, se não fosse bom não chamava ganho, né? Chamava perda, desgraça, tragédia, mas é um ganho. Então a gente tem que analisar, tem que observar. E gente, mudar não é fácil, mas eu garanto para vocês que a partir do momento em que você opta pela mudança na sua vida, esse trânsito até você organizar a sua vida, ele pode ser um pouco dolorido, porque você vai se decepcionar. Na verdade, você não vai se decepcionar, você vai deixar de ser iludido, né? Você vai ver a verdade. Mas quando você começa a fazer essa mudança e você começa a entender o outro ganho que você tem ao ser você, qual é esse ganho? Liberdade, segurança, paz interior e o que todo mundo procura, que é felicidade, mesmo que você esteja passando por um momento trágico, de tragédia, tristeza, que eu tô aqui passando por uma desgraça, tem um sentido na tua vida. Aquilo te preenche. Mas eu vou passar porque eu sei que depois que eu passo por aquilo, eu sei exatamente a sensação que eu tenho. Que é de liberdade, que é de se empoderar, é essa posse, é um poder que você passa a ter. Não o poder de mandar no outro, de ser um metido de nariz pra cima. Não, é um poder de ter prazer de ser quem você é. Você passa a usar frases do tipo, eu não mudaria nada em mim, nada, nem no meu corpo, nem no meu, sabe, talvez eu cortasse um cabelo, né, pintasse, fizesse um botox, mas é só, mas você não quer mudar nada, nem no corpo, nem no jeito, você passa a se apaixonar por você. Não num jeito narcisista, onde você tem um complexo de superioridade ou de inferioridade, mas num jeito da unicidade. Você fala, cara, eu sou massa. E eu sou tão massa que eu sou único e diferente. E você mantém essa unicidade. Só que para isso, o ganho secundário tem que ser retirado. E o ganho secundário é um processo de análise. A gente tem que se perguntar, o que eu ganho continuando assim? É lógico que a primeira coisa que vem na cabeça é nada, não ganho nada, só tô sofrendo. Então por que eu não mudo? É porque tem um ganho. Então vai lá buscar, porque às vezes o ganho, eu conheço muita gente que o ganho é ser certo, ou estar certo. Não, porque tá certo. Aí eu tenho vontade de perguntar, mas querido, que Deus que você entrevistou, que escreveu esse cânone, que diz que a vida tem que ser assim, que isso aqui é o certo? Não, é porque... não sabe nem responder, não sabe nem onde é que vem. Por isso que eu falo pra vocês, ler é importante, filosofia é importante, você começar a buscar leituras e a buscar informação de gente que pensa sobre isso. E não buscar lá o Crepúsculo, Harry Potter. É legal? Eu não acho, mas tem gente que acha. Mas não é essencial. Então é você ir achando a tua informação. É você fazer disso, porque quem entendeu realmente o que é individuação, meu filho, você é picado por um troço que é o bicho do autoconhecimento, que você fica viciado nisso, você reza até por uma desgraça. Quer me aconteça a desgraça só para eu descobrir um troço. Você fica até meio obcecado. Por quê? Porque esse processo de realização, de se botar para fora, é um processo de se escoar, é um processo de poder, de se permitir. E você vai percebendo que quanto mais você entra na tua essência,
mais as coisas começam a acontecer para você. Mais a vida te dá as coisas aqui de bandeja, na tua mão. Por quê? Porque tem gente que fala assim, porque eu tô em conexão com o universo. Não é o universo não, você tá com conexão com você mesmo. E aí você mesmo já não desequilibra a obra do Senhor, entendeu? Já não desequilibra o universo. Porque tem umas pessoas que eu penso assim, mas por que o coronavírus não pegou aquele dali, não é mesmo? Deveria ter morrido roxo, mas está ali, branquinho. Porque tem gente, minha gente, que precisa às vezes de um baque para poder fazer isso. E é engraçado a gente ver até aqui no coronavírus, né, nessa pandemia que a gente está passando, quantas pessoas não tiveram que fazer esse processo. Quando estiveram com elas próprias, sozinhas, sabe? Ou com o marido, e aí viram com quem casaram, né? Viram com quem casaram não, porque a gente projeta no outro aquilo que a gente não vê na gente. Então vão vir um monte de coisa, né? Viram o que era maternidade, viram o que era cuidar de uma casa, viram o que era o trabalho, porque estavam em home office, então podiam, né, às vezes ter um prazer ali. Viram o quanto tempo estavam perdendo com algumas coisas. E isso tudo a gente não vê porque tem um ganho secundário. Eu vou contar aqui um caso para vocês que eu já propus a gente poder fechar. De uma entidade que eu conheci, porque só pode ser uma entidade, isso não pode ser uma pessoa nem aqui, mas nem no inferno, que ele trabalhava como um corno, tá? O louco, não sei o que era aquilo, um cachorro, um camelo no deserto, não sei. E aí ele teve um pequeno probleminha de pedras nos rins. E aí a família inteira foi pro hospital, ele foi lá, e aí, né, deitou lá, fez a cirurgia, e quando ele chegou no quarto, o médico foi lá, falou com ele, Quando o médico saiu do quarto, esse cara tinha acabado de abrir os olhos da anestesia, tava até meio grogue, ele virou pra esposa e falou assim, bem, pega o computador que eu tenho uma reunião pra fazer. Mas que se eu fosse a mulher dele, que eu catava aquele soro que ele tava tomando, que eu sentava na cara dele, até ele criar vergonha, entendeu? Mas é isso que aconteceu. Ele trabalhava em excesso, rico, bem-sucedido, mas nunca usufruiu do prazer do dinheiro que ele próprio ganhou. Porque ele pagava as coisas do irmão, pagava as coisas da esposa, dos filhos, do não sei o quê, e do não sei o quê, e da casa que ele tinha, e de tudo isso. E para poder sustentar tudo isso, ele podia só ter 2 horas na vida dele de tranquilidade. 2 horas não, ele chegava em casa, né, umas 10h30 da noite, jantava, falava oi, porque se eu chego em casa do trabalho 10h30 da noite, que chega só com o olho aberto, né? Chego só assim, falo, oi gente, tudo bom? Estou indo e fui. Dorme, acorda e tem só, numa semana de 7 dias, ele só tem talvez 1 dia e meio de tranquilidade, porque inclusive no sábado tem que resolver problema. Então assim, gente, a gente precisa às vezes de um baque. Qual o ganho secundário que esse idiota tem? Desculpa falar assim, tá gente? Qual o ganho secundário que ele tem? Simples, ele é bem sucedido. Ele tem palma de gente que não tem cérebro. Márcia, você é bem sucedido. Pra mim é uma vida desgraçada. Eu mesmo, se eu tiver essa vida, que eu me mato no dia seguinte. Porque é uma vida... mas ele faz o que ele gosta. Será mesmo que ele faz o que ele gosta? Então eu vou deixar aqui pra vocês hoje uma indicação de um livro massa que todo mundo tinha que ler. Quando todo mundo tinha que ler? Tinha que ler assim, eu acho que antes de escolher a primeira profissão. O nome do livro é A Passagem do Meio, de James Hollis. Ele vai explicar como que essa nossa persona que eu falei aqui pra vocês vai sendo formada e como que a nossa primeira vida, que é a vida adulta, aquela que a gente sai, né? Saiu do útero, já sai correndo pra poder ter as coisas. Primeiro casamento, primeiro filho, primeiro emprego, nada é nosso. Tudo parece nosso. Parecem nossas escolhas, mas é permeada por essa questão da persona, é permeada por essas crenças, por esse ganho secundário que a sociedade vai te dar, que a aceitação de fora vai te dar. Quando você começa a entender isso, você começa a perceber que você tem 2 alternativas, porque a gente não sabe, pelo menos por mais que você acredite que tu vai ter uma outra vida, que tu vai renascer, tu não tem uma certeza. Nunca veio ninguém mesmo que dá uma morrida aqui, voltou mesmo e falou, cara galera, é isso mesmo, vai com fé. Não tem, você pode até acreditar, mas pra pensar e deixar esse mistério aqui. Imagina se essa for a sua única oportunidade. Você nasce e tem uma vida desgraçada, medíocre, aonde você não é você. Imagina só.
E você só tem essa oportunidade. Então, se você se ama e você tem que ser a pessoa que você mais ama na sua vida, você tem que se dar esse crédito. De quê? De se autorrealizar. Só que para isso, meu amor, você vai pagar o preço de destruir o que foi não legitimamente construído na tua vida. Mas quando você faz isso, tenha 100% de certeza. O que você ganha é muito maior do que aquele ganho que era esmola. Quer dizer, o ganho secundário ele é esmola, que é a esmola que a gente ganhava. O ganho aqui é real, porque a felicidade é real, os amigos são reais, a família que você cria é real, a sua profissão é real, o seu prazer é real. E aí, por isso, o seu estado de espírito, mesmo se você estiver passando por uma pequena tragédia, continua sendo de equilíbrio. Você tem um olho para entender o porquê que as coisas acontecem. E isso muda tudo. Então, meus amores, vou parar por aqui, porque eu tenho agora um dia lotado aqui, nesse dia frio, horroroso que está aqui. Está um dia bonito? Está, mas está um dia frio? Está. Gosto do frio? Não. Mas enfim. Enfim, meus amores, deixem aqui os comentários dos nossos posts, o tema que vocês querem. Eu tô um pouquinho busy até pelo menos o dia 11 de dezembro, eu vou estar meio enlouquecida. Depois eu volto normal com um post, com os stories, tudo aqui, pra gente poder, enfim, trocar. E deixem aqui o tema que vocês querem, porque na nossa quarta, sem ser essa, que a gente vai falar de mitologia, eu vou entrar com vocês num mito muito bacana, que é o mito de Eros e Psique. Então, quem tá aí falando de Afrodite, que tá com a Afrodite em chamas, que quer que eu fale de Afrodite, que você guarda quarta-feira que vem que eu vou falar de Afrodite. Entendeu? A Afrodite vai estar como? Vai estar ali, ó, plena, linda. Acho que vai ser quarta que vem ou na próxima. Eu vou tentar botar pra quarta. E a gente vai trabalhando, e aí na próxima eu entro com vocês com temas, e quando a gente encerrar a parte da mitologia, a gente fica aqui só no temas, a não ser que eu tenha uma ideia melhor e faça sobre alguma outra coisa. Então é isso, meus amores, um beijo, boa semana pra vocês, divirtam-se e não tenham medo de perder, porque ninguém perde aquilo que não tem. Você só perde aquilo que você tem. Se você ainda não se tem, se você ainda não tá feliz, abra mão, porque você não vai perder nada. Muito pelo contrário, você vai achar. Então é isso, meus amores. Um beijo, até a nossa próxima quarta-feira.